A história humana ainda é composta por grandes furos que se resumem a trechos desconhecidos pelo homem moderno. Por isso, novas descobertas podem mudar completamente o modo como você vê o mundo. E hoje, nós do mundo desconhecido vamos mostrar algumas descobertas que podem reescrever os livros de história. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Geóglifos no Brasil. Geóglifos são figuras arqueológicas representadas por desenhos geométricos comumente feitos com grandes proporções e que geralmente só podem ser identificados do alto. Alguns dos geóglifos mais impressionantes foram encontrados na Inglaterra. No entanto, apesar de serem encontrados no Reino Unido, em diversos outros lugares do mundo também foram relatados o aparecimento desses desenhos. Alguns foram avistados até mesmo no Brasil. Denise Chan, aluna da Universidade Federal do Pará, observou durante o voo algumas formas incomuns que com o tempo foram dadas como geóglifos brasileiros. Esses desenhos foram contabilizados e somam 308 ao todo, próximos ao limite entre o Acre e o Amazonas. Porém, o fato que mais chama a atenção nessa história é a idade dos desenhos. Pois, segundo os cientistas, a maioria deles pode ultrapassar a marca de 10.000 anos, e muitos chegam a medir centenas de metros de diâmetro. Porém, só ficaram visíveis depois do desmatamento em massa da região. A Amazônia se destaca nos livros de história devido à sua riqueza natural e seus poucos habitantes. Mas essas estruturas arqueológicas podem dizer que essa nem sempre foi a situação. Segundo arqueólogos, esses desenhos podem ser sinal de uma antiga população densa e organizada. Caso isso fosse realmente comprovado, esse fato mudaria para sempre a história brasileira, fazendo com que os livros didáticos fossem modificados, uma vez que essa civilização antecede até mesmo os indígenas de 500 anos atrás. Este caso que ultrapassou fronteiras trouxe ao Brasil uma expedição arqueológica britânica que relatou que pouco se sabe a respeito dessas figuras e que o trabalho será árduo até que surjam as primeiras informações que podem realmente ser comprovadas. Obelisco de Aswan. Um dos feitos mais incríveis e misteriosos da humanidade é o que ficou mundialmente conhecido como o Obelisco Inacabado de Aswan. Essa incrível construção do mundo antigo foi deitado em uma cama de granito, o que lhe rendeu o pseudônimo de Gigante Adormecido. Ele fica localizado em Aswan, no Egito, e inicialmente teria medido aproximadamente 42 metros de comprimento e pesava mais de 1.200 toneladas. Os arqueólogos acreditam que o monumento monolítico tenha sido encomendado na 18ª dinastia, há mais de 3.500 anos por Tutmés II, mulher do faraó Hatshepsut. Esses monumentos cônicos de 4 lados são normalmente colocados nas entradas de templos e também é marca registrada da engenhosidade e engenharia antiga. Apesar de esse monumento colossal estar no Egito, metade dos obeliscos antigos estão localizados em Roma. Na Itália, existem 13 obeliscos semelhantes ao do Egito, o que torna essa construção um conjunto apesar da distância, assim como a forma piramidal adotada tanto pelos maias quanto pelos egípcios. Acredita-se que o obelisco egípcio inacabado não tenha sido erguido devido à ganância da rainha, pois o monumento teria sido 1/3 maior que qualquer outro já feito no mundo. Por esta razão, ele terminou com uma enorme rachadura em seu corpo, o que obrigou os trabalhadores a pararem a produção do que agora é um artefato arqueológico. Porém, apesar dessa realidade triste para os antigos egípcios, o fato de esse monumento ter tido seu leito rachado permitiu aos estudiosos uma maior compreensão da técnica usada para erguer esses gigantes de pedra que pesam toneladas. Os trabalhadores esculpiram pequenas cavidades, criando uma linha reta. Essas fendas apresentaram restos de madeira secas ao sol, e as cunhas eram então repetidamente encharcadas em água. E assim a pedra entalhada diretamente na rocha se desprendia. E com o uso de cordas, esse monumento era erguido.
Agora, diversos pesquisadores apresentam teses onde afirmam que outras civilizações faziam uso da mesma prática de forma muito semelhante. Tábua de Dispilio. Em 1993, o professor George Homosiades recrutou uma equipe que foi responsável por exumar um dos achados mais intrigantes da história da humanidade. O artefato foi encontrado em um assentamento neolítico, existente próximo da vila Dispilio, que por sua vez fica junto do lago Castória, na Grécia. Por esta razão, o artefato ficou conhecido como o Tablete de Dispilio, ou Tábua de Dispilio, que trata-se basicamente de uma tábua de madeira. Porém, o artefato ganhou um enorme destaque ao ser revelado ao mundo, pois há várias marcas que sugerem uma escrita. No entanto, depois de pesquisas feitas com carbono, as tais marcas foram datadas em aproximadamente 7.200 anos antes de Cristo. Mas uma grande dúvida tomou conta do caso, pois Homosiades disse que não pode revelar o texto que estava escrito no tablete. Segundo ele, isso seria o mesmo que alterar o contexto histórico atual que explica as origens da escrita mundial. Um fato que chamou a atenção dos pesquisadores foi a forma como os ideogramas foram representados, pois não se parecem com o Sol, Lua ou qualquer outro astro ou fenômeno da natureza existente como os antigos comumente faziam. Os professores de arqueologia pré-histórica da Universidade Aristóteles de Salônica, na Grécia, sugerem que a atual teoria que propõe que os antigos gregos receberam o seu alfabeto das civilizações do Médio Oriente, como os babilônios e os sumérios, por exemplo, não explica uma lacuna com cerca de 4.000 anos de história. Esta lacuna dá espaço para uma nova teoria. Enquanto as antigas civilizações orientais usavam ideogramas para se expressarem via escrita, os antigos gregos já faziam uso das sílabas de uma maneira extremamente similar à que fazemos hoje. Infelizmente, a tábua foi parcialmente danificada ao ser retirada da lama e ser exposta em um ambiente rico em oxigênio. Mesmo assim, esse artefato promete ser motivo de inúmeras discussões por longos anos, já que se trata de um objeto arqueológico que poderá pôr em questão a história da escrita que até agora nos foi ensinada. Na vida asteca, a religião era de suma importância. Eles eram todos politeístas, pois adoravam mais de um deus. Para agradar esses deuses em questão, era comum a prática de rituais, muitas vezes com sacrifícios de crianças. Essas divindades costumavam ter formas humanas somadas a animais e sempre estavam ligadas diretamente com forças da natureza ou sentimentos. Todas essas características podem ser comparadas à religião egípcia, incluindo o sacrifício humano que era praticado no Egito antes da construção das pirâmides. Um jornalista chamado Richard Cassaro dedicou toda a sua vida em prol das coincidências da antiguidade, e foi ele quem relatou detalhadamente as semelhanças entre essas civilizações. Ambos os povos eram adeptos das pirâmides que evoluíram com o passar do tempo e em ambos os casos pessoas foram encontradas dentro, fazendo das construções seus sepulcros. Até mesmo seus colares possuem clara semelhança. No entanto, o que mais intriga os especialistas são suas representações hieróglifas em homenagem aos deuses. Em ambas as culturas foram encontradas inúmeras representações desse tipo. Na Azteca, destaca-se a deusa da lua, que normalmente é encontrada com o corpo de serpente ou desmembrada, devido à mitologia desse povo. Já na cultura egípcia, a deusa Ísis se encontra de asas abertas, e segundo a religião, ela rege quase todas as coisas. Porém, nas duas culturas, os arqueólogos recusam-se a dar mais informações sobre tais hieróglifos. E segundo teóricos conspiratórios, esse fato se dá a um segredo que pode mudar a história da humanidade como um todo. Nenhum arqueólogo ou egiptólogo se pronunciou, o que apenas reforça esta tese. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.